Era a cama na qual nasceramos todas. É a cama na qual a mamãe morrera. Apesar de toda a pintura que fiz na casa nos últimos anos, jamais a toquei. Joguei as camadas externas de roupa na cômoda gasta, franzindo a testa para as violetas e as rosas que havia pintado em parte dos puxões da gaveta de Elaine, para as chamas crepitantes que pintei em torno dos de Nesha, e para o céu noturno, com as pirais de estrela amareladas em vez de brancas, circundando os meus. Eu havia feito isso para alegrar um quarto sombrio. Elas jamais comentaram. Não sei por que eu esperava que o fizessem. Resmungando, fiz o possível para não desabar na cama. Jantamos cervo assado naquela noite. Embora eu soubesse que era tolice, não protestei quando cada um de nós comeu uma segunda vez antes de eu declarar que já era o bastante. Passaria o dia seguinte preparando as partes restantes da corça para o consumo, e então separaria algumas horas para curtir as duas peles antes de levá-las ao mercado. Eu conhecia alguns mercadores que poderiam se interessar por tal compra, embora nenhum provavelmente me daria a quantia que eu merecia, mas dinheiro era dinheiro, e eu não tinha tempo ou fundos para viajar até a cidade grande mais próxima a fim de encontrar uma oferta melhor. Lambi os dentes do garfo, saboreando requisitos de gordura que cobriam o metal. Minha língua deslizou pelas pontas tortas. Era parte de um faqueiro tosco que meu pai recuperara da ala de criados, enquanto os credores saqueavam nossa mansão. Nenhum de nossos talheres combinava, mas era melhor usar os dedos. O faqueiro do dote de minha mãe fora vendido há muito tempo. Minha mãe, altiva e fria como os filhos, alegre e deslumbrante entre os conhecidos que frequentavam nossa antiga propriedade, apaixonada por meu pai, a única pessoa que ela realmente amou e respeitou, mas também amava de verdade as festas, tanto que não tinha tempo para fazer nada comigo, a não ser contemplar como minha habilidade com desenhos e pintura, ainda por desabrochar, poderiam me garantir um futuro marido. Se ela tivesse vivido tempo bastante para ver nossa riqueza ruir, teria ficado arrasada, mais que meu pai. Talvez o fato dela ter morrido tenha sido um ato de misericórdia. De qualquer forma, pelo menos sobrava mais comida para nós. Não havia nada dela no chalé, além da cama de pau de ferro e a promessa que eu fizera. Sempre que olhava para o horizonte, ou pensava se eu não devia simplesmente andar e jamais olhar para trás, ouvia aquela promessa que tinha feito 11 anos antes, enquanto ela definhava no leito de morte: fiquem juntos e cuide deles. Prometi, jovem demais para perguntar por que ela não havia implorado às minhas irmãs mais velhas ou ao meu pai, mas jurei para ela, e então ela morreu, e em nosso mundo humano desgraçado, protegido apenas pela promessa dos grão-féricos há 5 séculos, em nosso mundo, no qual havíamos esquecido os nomes dos nossos deuses. Promessas era lei, uma promessa era moeda de troca, uma promessa era sua garantia. Havia momentos em que eu a odiava por ter pedido o que eu prometesse. Talvez, delirante de febre, nem soubesse o que estava exigindo, ou talvez a morte tivesse dado a ela alguma clareza sobre a verdadeira natureza das filhas e do marido. Pus o garfo na mesa e observei as chamas de nossa lareira minguada dançarem pelas linhas restantes, estendendo as pernas doloridas sob a mesa. Virei para minhas irmãs. Como sempre, Nesta reclamava dos aldeões, que não tinham modos, que não tinham traquejo social, ou não faziam ideia de quanto o tecido de suas roupas era inferior, embora fingisse se tratar de seda fina ou chifron. Desde que perdemos nossa fortuna, as antigas amigas passaram a ignorá-las incontestavelmente, e minhas irmãs agiam como se as jovens aldeões fossem um círculo social de segunda classe. Tomei um gole da xícara de água quente. Nem mesmo podíamos pagar por um chá ultimamente, enquanto ela continuou a história. Bem, eu disse a ele: se achar que pode simplesmente me pedir de modo tão indiferente, senhor, vou recusar. E sabe o que o Thomas disse? Nesha falava para Elaine, que ouvia com atenção total. Perdido em qualquer lembrança nevoada que havia tomado, meu pai sorria gentilmente para Madeline, a única de nós que se esforçava para falar com ele de verdade. Thomas Mandroy, interrompi. O segundo filho do Leandor? Os olhos azuis de Nesha se semicerraram. Sim, disse ela, e se voltou para Elaine de novo.
O que ele quer? Olhei para meu pai. Nenhuma reação, nenhum sinal de alarme ou de sequer ouvia. Ele quer se casar com ela, disse Elaine, sonhadora. Pisquei. Nash inclinou a cabeça. Eu tinha visto predadores fazerem esse movimento antes. Às vezes, imaginava se uma determinação irredutível nos teria ajudado a sobreviver melhor. A protestar, inclusive. Se não estivesse tão preocupada com nossos status perdidos. Algum problema, Freire? Nesta disparou meu nome, e como insulto, meu maxilar doeu por contrair com força. Meu pai se mexeu na cadeira e, embora eu soubesse que era estupidez reagir às provocações, falei. Você não pode cortar lenha para nós, mas quer se casar com um filho de lenhador? Nesta empertigou os ombros. Achei que tudo o que você queria era que saíssemos de casa, casar a mim e a Elaine, para que tenha tempo de pintar suas gloriosas obras-primas. Ela olhou com desprezo para a coluna de dedaleiras que pintei na borda da mesa. As cores eram escuras e azuis demais, sem nenhuma manchinha branca dentro dos túbulos de flores, mas eu me segurei, mesmo assim que tivesse sofrido por não ter tinta branca para fazer algo tão defeituoso e duradouro. Ignorei o insulto, embora desejasse cobrir a pintura com a mão. Talvez no dia seguinte eu simplesmente a raspasse da mesa de vez. Acredite, falei para Nash, no dia em que quiser se casar com alguém, vou marchar até a casa dele e entregá-la, mas não vai se casar com Thomas. As narinas de Nash se dilataram delicadamente. Não há nada que possa fazer. Clary Bendor me contou essa tarde que Thomas vai me pedir em casamento a qualquer momento agora. E então nunca mais vou precisar comer essas sobras de novo. Ela acrescentou com um leve sorriso. Pelo menos não preciso recorrer a me deitar no feno com Isaac Hale, como se fosse um animal. Meu pai soltou uma tosse envergonhada, virando o rosto para a cama dele, ao lado da lareira. Jamais disseram uma palavra contra Nesha, por medo ou culpa, e aparentemente não começaria agora, mesmo que aquela fosse a primeira vez que ele ouvira falar de Isaac. Apontei as palmas das mãos na mesa, enquanto a encarava. Elaine tirou a mão de onde estava, como se a terra e o sangue sob minhas unhas de alguma forma fosse saltar para sua pele de porcelana. A família de Thomas vive melhor que a nossa por pouco, argumentei, tentando evitar grunhir. Você seria apenas mais uma boca para alimentar. Se ele não sabe disso, então os pais dele devem saber. Mas Thomas sabia. Tínhamos nos esbarrado na floresta antes, e vi o brilho de fome desesperada em seus olhos quando Thomas me flagrou carregando uma penca de coelhos. Eu jamais matara outro ser humano, mas, naquele dia, minha faca de caça pareceu um peso na lateral do corpo. Fiquei longe do caminho dele desde então. Não podemos pagar um dote, continuei, e embora meu tom de voz fosse firme, minha voz ficou mais baixa. Para nenhuma de vocês. Se Nesha quisesse ir embora, tudo bem. Que bom. Eu estaria mais perto de alcançar aquele glorioso e tranquilo futuro, de conseguir uma casa calma, comida o bastante e tempo para pintar. Mas não tínhamos nada, absolutamente nada, para atrair qualquer pretendente a tirar minhas irmãs de minhas mãos. Estamos apaixonados, declarou Nesta, e Elaine assentiu, quase ri. Quando tinham deixado de desejar aristocratas para paquerar camponeses. Amor não alimenta barriga vazia, repliquei, mantendo o olhar o mais firme possível. Como se a tivesse golpeado, Nesta deu um salto do banco. Você só está com ciúmes. Ouvi falar de que Isaac vai se casar com alguma camponesa de Greenfield por um bom dote. E eu também. Isaac tinha se gabado disso na última vez que nos encontramos. Ciúmes? Falei devagar, cavando fundo para esconder o ódio. Não temos nada para oferecer a eles, nem um dote, nem mesmo gado, embora Thomas possa querer se casar com você. Você é um fardo. O que você sabe? Sussurrou Nesha. É apenas uma besta semi-selvagem, com coragem de dar ordens dia e noite. Continue assim, e algum dia, Feire, não haverá ninguém para se lembrar de você, ou para se importar com o fato de que você sequer existiu. Ela saiu irritada, e Elaine disparou atrás dela, arrulhando sua simpatia. As duas bateram a porta do quarto que compartilhamos com tanta força que a louça chacoalhou.
Eu tinha ouvido aquelas palavras antes e sabia que elas só as repetia porque encolhi o corpo da primeira vez que Nete as dissera. Ainda doíam, mesmo assim. Tomei um longo gole da xícara lascada. O banco de madeira sobre o meu pai rangeu e ele se mexeu. Tomei outro gole e falei: Você deveria colocar juízo nela. Meu pai examinou uma marca de queimadura na mesa. O que posso dizer? Se é amor? Não pode ser amor. Não da parte dele. Não com aquela família desprezível. Já vi o modo como ele anda pela aldeia. Ele quer algo nesta, e não é a sua mão em. Precisamos de esperança, tanto quanto precisamos de pão e carne, interrompeu meu pai, com os olhos vívidos como um raro momento. Precisamos de esperança, ou não sobreviveremos. Então, deixe que ela mantenha esperança, Feire. Deixe que imagine uma vida melhor, um mundo melhor. Eu me levantei da mesa, os dedos se fechando em punhos, mas não havia para onde correr em nosso chalé de 2 quartos. Olhei para a pintura desbotada da dedadeira na beira da mesa. As flores mais na borda já estavam lascadas e sumindo. A parte mais baixa do caule tinha se apagado por completo. Em alguns anos teria desaparecido, sem deixar marcas de que eu estivera ali, de que eu estava ali. Mas olhei para o meu pai, meu olhar mais ríspido. Isso não existe.